A Fundação Alexandre de Gusmão abre, neste momento, a palestra dentro do ciclo Encontro com o Barão, da nossa muitíssimo estimada Maria da Conceição Tavares. Aqui, na Casa de Rio Branco, este ciclo prospera e provoca todo um elenco de notoriedades, de celebridades, de personalidades que dizem um sim caloroso ao Brasil contemporâneo. O embaixador Jerônimo Moscardo preselecionou um alentado verbete de Maria da Conceição Tavares, algumas pequenas referências que eu gostaria de registrar. Maria da Conceição de Almeida Tavares é licenciada em Ciências Matemáticas pela Universidade de Lisboa em 1953, formando-se em Economia pela Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1960. Fez pós-graduação na França entre outubro de 71 e maio de 72 na Universidade de Paris. Mas o primeiro debate de que participou como economista foi sobre inflação. A discussão a respeito do tema fora desencadeada com a publicação, em 1959, do livro de Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Posicionou-se Maria da Conceição ao lado dos estruturalistas contra Roberto Campos, que era seu professor. Na Faculdade de Economia, foi assistente do professor Otávio Gouveia de Bulhões, embora discordasse de sua orientação monetarista. Já em 68, pleno regime militar, ela teve a oportunidade de, transferida para a sede da CEPAL em Santiago, ter sido convidada a lecionar na Escola Latina da Universidade do Chile, que abrigou tantos exilados, como professora visitante. É muito alentada a biografia, especialmente alentado o verbete de Maria da Conceição Tavares, mas ao chamar para fazer a saudação oficial à nossa conferencista, o embaixador Jerônimo Moscardo, e acode-me a lembrança do nosso amigo comum, meu e dela, Darcy Ribeiro, que brincava, amigo que era da Maria da Conceição, brincava, Maria da Conceição, dizia Darcy, não era iracunda, era ira fecunda. Portanto, ela sempre atiça com palavras qual flechas, fogo nas ideias, o fogo da bem-aventurança, o fogo do bem, o fogo da purificação. Portanto, com emoção, eu abro a convite do embaixador Jerônimo este pequeno preâmbulo para apresentar o próprio responsável por esta tarde, por este encontro que certamente será encantador, apesar das flechas e apesar das verdades que virão por aí, como delas sempre se espera, o embaixador, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, Jerônimo Moscardo. Primeiro, eu queria cumprimentar o dono da casa, o embaixador Marcos de Vicêncio, e, em nome dele, todos os embaixadores presentes, meus senhores e minhas senhoras. Encontro com o Barão. Essa é a casa do Barão do Rio Branco. Apaixonado pelo Brasil, o nosso herói, talvez o único país do mundo que tenha um herói diplomata. E essa casa e o Barão do Rio Branco hoje recebe grandes brasileiros. Já recebeu aqui Eduardo Portela, Ariano Suassuna, Cândido Mendes, Hélio Jaguaribe, e hoje recebe Maria da Conceição Tavares. Por que Maria da Conceição Tavares? Primeiro, para que serve os grandes homens? A ideia que Maria da Conceição Tavares é uma paixão brasileira. Mais do que uma personalidade brasileira, é uma paixão brasileira.
eu falando aqui de Teresa Quintela, que foi embaixadora em Moscou, se dizia muito que o russo é o brasileiro com patos. E aqui, que o brasileiro seria um pouco bossa nova, em tom menor. E a Maria da Conceição Tavares justamente nos dá essa paixão extraordinária, que talvez falte um pouco até na música popular brasileira, que a partir da bossa nova só tem tom menor, não tem a grande cantora. E a ideia, essa paixão, essa ideia, inclusive, de andar na contramão, e hoje a ideia de que nós não temos só o grande vencedor, não é só o Barack Obama. Eu acho que a grande vencedora hoje no Brasil é Maria da Conceição Tavares, que foi sempre a grande defensora do mercado interno, do fortalecimento do mercado interno brasileiro, contra as ideias monetaristas, inclusive escreveu um livro, Um Salto para o Caos, que foi um pouco profético do que aconteceu nesse cassino que se transformou a economia mundial. E hoje nós não encontramos mais no Brasil aqueles profetas da globalização, aqueles que diziam que o mundo era uma maravilha e tal. E nós temos aqui uma profeta vitoriosa, que preconizou, inclusive, ela discrepou com muita coragem dos seus mestres. De Otávio Gouveia de Bulhões, de quem ela foi assistente, o Otávio ficou monetarista e ela defendeu o estruturalismo. Ao mesmo tempo, o Roberto Campos. E depois o próprio Celso Furtado. Quando o Celso Furtado fez um diagnóstico sobre a evolução da economia brasileira, Maria da Conceição discrepou e antecipou o milagre brasileiro dos anos 70, contra as próprias prisões de Celso Furtado. De modo que eu acho um momento, hoje, nós vivemos um momento muito importante no mundo, e para que servem as grandes personalidades? Para falar alto, falar claro, falar profundo, e nos dá